Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam w krainę zapomnienia. W głowie myśli mam, kiedy skończy się ten stan, gdy już nie będę sam, bo wiedzie biały węgiel. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam w krainę zapomnienia. A Revolução Russa impulsionou a modernização da União Soviética. Haviam muitos antecedentes que desencadearam a Revolução, como o atraso econômico da Rússia em relação a outros países europeus. A maioria dos trabalhadores viviam em péssimas condições, tendo a fome no campo. Essa fome no campo ela gerou uma tensão de classes crescentes entre os camponeses e os burgueses. Outro fator foi a chegada da industrialização nas cidades. Essa industrialização ela chegou através da capital estrangeira. Em 1905, a derrota na guerra russo-japonesa desencadeou muitas revoltas internas contra o regime absolutista, com greves e protestos destruindo-se no império. Origem do Partido Socialista. Não consigo ler nada. E agora, pode ler isto? Não consigo ler nada. Criaram o Partido Operário Social Democrata Russo, inspirado no partido alemão de mesmo nome. Como outras correntes socialistas que lutavam contra a ditadura czarista, esse partido foi violentamente perseguido pela polícia. Revolta de 1905. Em 1904, devido à disputa imperialista, territórios na China, o Império Russo entrou em guerra contra o Japão. Os russos foram derrotados pelas tropas japonesas, perdendo territórios e influência na área banhada pelo Oceano Pacífico. Entre os episódios que marcaram essa revolta, costuma-se se destacar os seguintes temas. Domingo Sangrento ocorreu em janeiro de 1905, quando uma manifestação pacífica diante do Palácio de Nicolau II, em Petersburgo, resultou a morte de aproximadamente uma centena de pessoas pela guarda czarista. Reformas liberais. Prometeu realizar importantes reformas políticas, como convocação de eleições gerais para a Duma, que se encarregaria de elaborar uma constituição para o país. Esses grupos temiam o caráter socialista da revolta dos trabalhadores, que pregavam a distribuição da riqueza, o que ameaçava a propriedade privada. Paralelamente, com o final das lutas contra o Japão no Oriente, as tropas czaristas retornaram ao país e foram usadas para reprimir as manifestações internas e desenvolver os sovietes. Assim, a revolta de 1905 acabou sendo controlada. Recuperando as forças, o czar abandonou as promessas que havia feito. A Rússia na Primeira Guerra. Passados alguns anos, as tensões sociais voltaram a se elevar, pois as promessas do czar não foram cumpridas. Rebeliões e greves começaram a explodir em diferentes regiões do Império Russo. A situação agravou-se a partir de agosto de 1914, quando o czar decidiu apoiar a Sérvia, envolvendo a Rússia na Primeira Guerra Mundial. As forças do Império, entretanto, não estavam preparadas para enfrentar uma guerra por muito tempo. Senta aí, senta aí, eu tô com fome de tudo. 50 tá na merda, 50. Senta aí. Olha, meu Deus do céu, olha, tu vai matar os 50 soldados, arrego! Depois de 2 anos de combate, a economia russa entrou em colapso. Em função da guerra, grande parte dos meios de transporte foi destruída e a produção agrícola ficou arrasada. Os preços dos alimentos subiram de forma estrondosa e a maioria da população começou a passar fome. Dos cerca de 13 milhões de soldados russos enviados ao combate, mais de 3 milhões já haviam morrido.
enquanto outros 2 milhões feridos tiveram de deixar a guerra. O exército russo desorganizava-se cada vez mais e milhões de soldados tornaram-se desertores. Essa situação levou a população russa a se mobilizar por meio de protestos e passeatas. De modo geral, a opinião pública culpava o czar e seu governo pelos problemas sociais russos. Do fim do czarismo à supremacia bolchevique. Aproveitando a situação crítica, em 15 de março de 1917, o conjunto das forças políticas de oposição, socialistas e liberais burgueses, depôs o czar Nicolau II e tomou o poder. Tinha início, assim, a Revolução Russa, que colocaria fim ao czarismo e instalaria o socialismo na Rússia. Alguns estudiosos do processo revolucionário russo costumam dividi-lo em 3 fases: a Revolução Branca, a Revolução Vermelha e a Guerra Civil. Bom, a Revolução Branca, conhecida também como Revolução Liberal Burguesa, iniciou-se em março de 1917. Nesse período, o governo foi controlado pelos brancos, designação dada aos grupos não bolcheviques. Nesse caso, seriam os mencheviques, liberais e a aristocracia. A Revolução Vermelha, ela foi conhecida também como Revolução Comunista. Iniciou-se em novembro de 1917. Nesse momento, o poder foi tomado pelos vermelhos, designação essa dada aos bolcheviques. E por último, a Guerra Civil, período de 1918 a 1920, em que os brancos tentaram derrubar os vermelhos. Revolução Liberal. Com a deposição do czar, instalou-se um governo provisório, formado em sua maioria por políticos liberais e chefiados pelo príncipe Lvov. O socialista moderado Alexander Kerensky, que ocupou o cargo de ministro da guerra, tornou-se, em 27 de julho, o principal líder do governo. Os membros do governo provisório tomaram algumas medidas importantes exigidas pelas oposições políticas, como a redução da jornada de trabalho de 12 para 8 horas diárias, a garantia da liberdade fundamentais do cidadão, como o direito de expressão e associação, e a anistia aos presos políticos e permissão para que os exilados voltassem ao país. O novo governo não ofereceu, porém, respostas rápidas aos graves problemas sociais que afligiam os operários e os camponeses, como a falta de terra e alimentos. Além disso, tomaram uma medida impopular. Mantiveram a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. A oposição bolchevique. Como vimos, Lenin fora perseguido e exilado com outros líderes da oposição antes da Primeira Guerra Mundial. Beneficiado pela medida que permitia a volta dos exilados do país, Lenin regressou à Rússia em abril de 1917 e passou a liderar a oposição bolchevique ao governo provisório. Além de ter organizado o Partido Bolchevique, em 1903, Lenin publicou em 1917 as Teses de Abril, nas quais pregava a formação de uma república dos sovietes. Sovietes era uma denominação dos comitês políticos dos trabalhadores e defendia a nacionalização dos bancos e da propriedade privada. Um dos seus principais lemas era todo o poder aos sovietes. A Revolução Comunista. Com grande número de militantes e com o apoio de parte das Forças Armadas, em 1917, no dia 25 de outubro, pelo calendário russo, os bolcheviques ocuparam lugares estratégicos da cidade de Petrogrado, sede do governo provisório, e tomaram o poder. O líder do governo, Kerensky, conseguiu fugir, mas outros membros do governo provisório foram presos. Os sovietes da Rússia reuniram-se, então, em um congresso e delegaram o poder governamental ao chamado Conselho dos Comissários do Povo, que, presidido por Lenin, tomou as seguintes medidas: pedido de paz imediata, confisco de propriedade privada e estatização da economia. Entre 1918 e 1919, os bolcheviques tiveram de enfrentar as forças políticas ligadas à monarquia russa em uma guerra civil. As forças ligadas à monarquia russa tiveram o apoio
tanto econômico quanto militar, de vários países, como a Inglaterra, a França e o Japão, que por serem países capitalistas temiam a repercussão de ideias socialistas. Após vários conflitos violentos, o governo bolchevique conseguiu vencer, graças à resistência militar do Exército Vermelho, que foi liderado por Trotsky. Assim, os membros do Partido Bolchevique firmaram sua posição no comando do governo. Derrotaram também várias outras manifestações políticas que haviam lutado contra o czarismo, como os grupos socialistas, que não seguiam estritamente os mandamentos bolcheviques, além dos liberais e dos anarquistas. A Revolução Comunista causou temor em grupos do mundo inteiro, principalmente os capitalistas, que consideravam o socialismo como uma grande ameaça para sua riqueza privada. Depois da vitória dos bolcheviques, esse medo só aumentou, e os governos dos países capitalistas ocidentais procuraram isolar a Rússia socialista do cenário internacional, com o objetivo de impedir a expansão do socialismo. A formação da União Soviética, que ocorreu há quase 100 anos atrás, está diretamente relacionada com a Revolução Russa de 1917, um movimento que consolidou a ascensão dos bolcheviques ao poder da Rússia. Bom, os bolcheviques, eles eram um grupo dominante do Partido Comunista Russo e eram liderados por Vladimir Lenin, um revolucionário russo do Partido Comunista. Logo após Lenin assumir o poder, foi criada a Rússia Soviética e então iniciado um período de guerra civil, quando os bolcheviques eles geraram uma reação contra-revolucionária, deixando a economia do país péssima e milhões de mortos, tanto pelo combate quanto pela fome. Após essa guerra, os bolcheviques conseguiram consolidar o seu poder sobre o território russo e o socialismo foi implantado. Depois, a imposição desse poder permitiu que os soviéticos se unificassem e fundassem a União Soviética já no final de 1922. A União Soviética foi o símbolo mundial do socialismo e liderou o bloco comunista durante os anos de Guerra Fria. Ao final da década de 1970, a União Soviética iniciou uma forte crise econômica que levou o país à recessão e a uma crise política, a qual contribuiu para a fragmentação da União Soviética e o seu fim, já em 1991. Trotsky e Stalin, duas pessoas que representavam diferentes grupos políticos dentro do Partido Comunista. Bom, o grupo de Trotsky defendia que o socialismo deveria se espalhar pelo maior número de países possível, ou seja, se tornar internacional, enquanto o grupo de Stalin defendia que primeiro era necessário reconstruir a Rússia, pelo que ocorreu antes. O stalinismo é considerado por muitos historiadores como um regime totalitário, dado ao alto nível de autoritarismo praticado durante esse período. Durante seu governo, Stalin ordenou a prisão e execução de milhões de pessoas, e muitas dessas prisões eram resultado da paranoia de Stalin, que acreditava que todos conspiravam contra ele. Muitos dos presos eram enviados para campos de trabalho forçado, os chamados gulags, locais em que trabalhavam até a exaustão ou eram executados. Isso é tudo, pessoal.